Olá, eu sou Ana Paula Mitini, sua contadora favorita, e hoje eu vou falar sobre trabalho e propósito de vida. E o porquê que você não pode misturar os dois. Primeiro, vamos falar sobre trabalho. O que é o trabalho? Trabalho é toda atividade remunerada que você faz para trazer pão para dentro da tua casa. É isso. Você não precisa ser apaixonada pelo atendimento ao público para ser uma boa garçonete. Você não precisa ser apaixonada por cozinhar para ser um bom cozinheiro. Esse é um ponto. Propósito de vida. O propósito de vida, ele tá ali relacionado ali com seus talentos e aquilo que você faz para se sentir bem com você mesma. É isso que é o propósito de vida. Agora eu vou falar com vocês sobre a minha história. Eu, com 12 anos de idade, queria muito ser médica. Por quê? Porque, gente, eu dependi do SUS até meus 30 anos de idade. Então, eu sei o que é você estar doente, fraco, vulnerável e estar à mercê de pessoas que não querem e não vão te ajudar de maneira nenhuma. Então, você que depende do SUS, você sabe do que eu tô falando. Quando eu tinha 12 anos de idade, a minha avó foi diagnosticada com câncer nos seios. E ela morreu exatamente por conta disso que acontece no SUS. Não tinha máquina para poder fazer exame, quando tinha vaga a máquina estava quebrada, ou então não tinha médico, que o médico estava em greve. Então era esse o cenário. A minha avó morreu por conta da ineficiência do SUS. E isso fez com que eu quisesse me tornar uma profissional que ajudasse as pessoas que estavam vulneráveis. Qual que era a minha ideia? Me formar em medicina e ir para essas campanhas, para essas ações da Cruz Vermelha, para esses países que estão sendo assolados pela guerra, porque eu queria levar ajuda médica para essas pessoas. Era isso que eu queria fazer. Eu queria ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade e a ser uma daquelas pessoas que estavam interessadas em ajudar de fato. Esse é o ponto. Só que, o que aconteceu comigo? Eu estudei bastante, a minha mãe era empregada doméstica, então os filhos da patroa dela estudavam numa escola chamada Coque, lá em Franca, e todo ano eles jogavam os livros deles fora, e a minha mãe trazia esse livro pra mim. E eu devorava aqueles livros, tanto é que eu fiquei teve um certo ano que eu prestei o vestibular da VUNESP, que era para fazer medicina na faculdade de Botucatu, e eu fiquei como segunda suplente. A segunda suplente é quando, se tiver desistência, eu era a segunda pessoa que seria contatada caso houvesse desistência do curso. Só que assim, qual que era a minha realidade, gente? Gente, eu passava necessidade naquela época. Minha família não tinha condições de me dar um prato de comida, nem de pagar minha passagem de ônibus para ir para lá. Então, como que eu, Ana Paula, faria medicina? A faculdade, ela oferece, na época, era ou moradia ou então vale-refeição. Os dois não poderiam ser, pelo menos era o que acontecia naquela época. E eu não tinha condições nenhuma de me sustentar e nenhum lugar para poder morar. Mesmo porque faculdade de medicina é período integral. Então eu não tinha condições nem de eu trabalhar, a não ser que eu trabalhasse à noite. Então eu acabei não fazendo a faculdade. E também não houve desistência, eu não fui chamada. Só que assim, eu sempre fui muito boa de matemática, química e física, eu tenho um raciocínio lógico muito legal. E eu ganhei uma bolsa do ProUni para poder fazer biologia na Unifran, ciências biológicas. Só que eu pensei, meu, aqui em Franca, o que eu vou fazer com o curso de ciências biológicas? A única alternativa que tinha era ser professora. Eu falei assim, meu, eu não quero ser professora, não é isso que eu quero para mim. Que a gente sabe que professor não ganha nada e que não era aquilo que eu queria para mim, ser professora. E eu então consegui uma bolsa para fazer o curso de gestão financeira. E era um curso que, qualquer lugar que tivesse algum serviço administrativo poderia ser contratada. Então eu decidi fazer esse curso. Era muito boa naquilo, tirei notas ótimas, me formei, vim aqui para São Paulo. Apesar de eu ser nascida aqui em São Paulo, eu fui criada na cidade de Franca, que é interior de São Paulo, e em Franca não tinha oportunidade de trabalho. Então, voltei aqui para casa da minha família paterna, que é daqui de São Paulo,
E depois eu fui fazer aí contabilidade. Eu era analista fiscal em um escritório de contabilidade e eu fazia muito bem aquele trabalho. Aí eu pensei comigo, meu, já que eu tô aqui, então eu vou fazer isso direito. Me matriculei no curso de Ciências Contábeis da Unip, ali do Campus Paraíso. Então eu fui aluna do professor Debrando, da professora Mazé, da professora Isilda, e foi um ótimo curso. Fui muito bem sucedida também, me formei, sou uma excelente profissional da área de finanças. Só que assim, até eu me formei com 27 anos, até os meus 29 anos de idade, eu não tinha me encontrado naquilo. E eu era muito revoltada com a minha situação, muito frustrada. Por quê? Eu pensava comigo, o que a contabilidade pode fazer por uma pessoa vulnerável? Eu não via nenhum futuro, nenhum propósito. Eu era muito... eu já estava vivendo quadros de depressão muito fortes. E eu já até pensei de encerrar as minhas próprias atividades, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu não via futuro. Até que em meados de 2016 eu fui contratada por uma empresa chamada Grant Thornton para trabalhar como terceira em um dos clientes deles. Na época eu fiquei ali na Jack Daniels do Brasil, onde eu tinha ali a missão de fazer conciliação entre contabilidade e impostos e fazer uma revisão ali das apurações dos impostos também. Então era esse meu trabalho. E eu entrava, gente, todo dia naquele escritório e chorava. Eu entrava chorando e saía chorando. Por quê? Porque eu não via propósito naquilo. Eu me sentia péssima. Até que eu vi uma matéria na Globo, na época, de um engenheiro que ele tinha... se é que vocês me entenderam, e ele fez a mesma coisa com a sua esposa e seus 2 filhos. E ele deixou uma carta dizendo que ele estava tão desesperado de não ter recursos para poder manter a família dele, que toda vez que ele via os filhos e a esposa dele, ele não tinha de onde tirar dinheiro, porque ele não tinha emprego, não conseguia emprego de jeito nenhum. A gente sabe que os engenheiros hoje aqui do Brasil grande parte são Uber porque não tem oportunidade mesmo. Que ele resolveu fazer isso com a família dele inteira e com ele, porque ele não tinha oportunidade de emprego. Segura essa informação. Nisso que eu fui trabalhar nessa empresa, pela Grant Thornton, tinha uma diretora financeira que veio dos Estados Unidos, que a especialização dela era reestruturação e recuperação de negócios. Por quê? Porque a empresa estava muito mal aqui na época, no Brasil. E ela veio aqui para cá com a função de ou ela melhora as coisas, ou ela encontra ali o porquê que o negócio tá dando errado para melhorar as coisas, ou a empresa ia se encerrar. Gente, foi aí. Aí eu tive a virada de chave da minha vida. Aí eu entendi que os meus pacientes não eram as pessoas que estavam agonizando no SUS. Eu entendi que os meus pacientes eram as pessoas que estavam atrás de trabalho e oportunidade de trabalho e não encontravam. Aí, foi um estalo que deu na minha vida, e eu falo disso com muita emoção, porque foi essa pessoa que me inspirou a fazer uma jornada de vida, de trabalho, para ser uma diretora financeira. Então, meu sonho, meu propósito de vida é ser diretora financeira. Hoje, eu sou apaixonada por finanças, e todo o conhecimento, toda a formação que eu tive, corroboraram para que eu esteja hoje na função que eu estou. Então, hoje, eu tenho um know-how muito grande de negócios, de toda a operação de finanças e vamos supor, se o seu negócio está ruim, eu consigo fazer um diagnóstico e montar um plano de negócios para poder tirar essa empresa, vai do ponto -10 e levar para o mais 200 que seja. Eu aprendi que o meu propósito de vida é esse. E eu demorei muito. Eu tentei também encerrar as minhas atividades, se é que você me entende. Só que eu levei muitos anos para poder entender isso. Então, às vezes você só não se encontrou dentro da sua profissão. Às vezes vai ter alguma pessoa que vai te inspirar. E o nome da pessoa que me inspirou, que me deu esse estalo, o nome dela é Melissa Joschenkenfelder. É uma diretora que hoje ela está aposentada,
mas que tem aí um trabalho maravilhoso, porque a Jack Daniels mandava ela para vários países, vamos supor, para a China, para a Alemanha, onde a operação da Jack Daniels não estava bem, eles mandavam essa pessoa lá para que ela fizesse um diagnóstico e fizesse um plano de recuperação do negócio. Entendeu? Então, hoje, esse é meu propósito de vida. Essas são os meus pacientes, essas são as pessoas vulneráveis que eu ajudo. As pessoas que estão em busca de emprego e que não encontram. Por quê? A partir do momento que eu faço uma reestruturação de negócios, onde o negócio começa a dar muito certo, o que mais acontece? É a contratação de pessoas novas, gente. Então, desde 2019 eu trabalho com isso e toda vez que a empresa abre vaga, que tem pessoas novas, que eu vejo aquele monte de carinha nova dentro do escritório, às vezes assim, eu me sinto emocionada, eu choro, porque eu vejo que é isso que a gente precisa de uma oportunidade para poder andar com as nossas próprias pernas. Às vezes é isso que você precisa hoje, uma oportunidade de enxergar um futuro, de ter perspectiva de futuro, porque não tem nada mais que te adoece do que você olhar para o futuro e não ter certeza se você vai ter o que comer amanhã.